Imagina a cena, que eu tenho certeza que você já viveu. Sexta-feira à noite, você está exausto depois de uma semana inteira de trabalho, e tudo que você quer é se jogar no sofá e assistir alguma coisa. Você abre o seu serviço de streaming favorito, pronto para relaxar. E aí, 1 hora se passa. Você ainda está lá, rolando um catálogo que parece infinito, com o polegar doendo, sentindo uma ansiedade que não deveria existir num momento de descanso. No fim das contas, você ou desiste e vai dormir frustrado, ou acaba colocando aquele mesmo episódio daquela série que você já viu umas 10 vezes. Essa sensação esquisita, essa paralisia que surge justamente quando temos todas as opções do mundo na nossa frente, tem nome e é mais séria do que parece. É o paradoxo da escolha. E a ideia central dele é um verdadeiro soco no estômago da nossa cultura. E se ter muitas opções não for a chave para a felicidade, mas sim a receita para nos sentirmos cronicamente infelizes? Essa não é uma simples opinião. É uma questão profunda que foi explorada por gigantes do pensamento humano, como o neurologista e psiquiatra Viktor Frankl. Um homem que, no cenário mais brutalmente limitado que alguém poderia enfrentar, descobriu que a liberdade mais poderosa não está no leque de opções que o mundo te dá, mas na sua capacidade de escolher uma atitude, um sentido. O que a experiência radical dele pode nos ensinar sobre a nossa dificuldade paralisante de tomar uma tomada de decisão hoje, seja sobre nossa carreira ou sobre o que pedir no iFood? A verdade chocante, que a ciência já comprovou e que a maioria de nós se recusa a acreditar, é que a nossa mente não foi projetada para a abundância. E o fato mais desconhecido sobre isso é que essa sua dificuldade em escolher não é uma falha de caráter sua. É um bug de fábrica do cérebro humano. Neste vídeo, nós vamos hackear a sua mente. Nós vamos mergulhar fundo na psicologia por trás desse fenômeno para você entender por que o seu cérebro entra em curto-circuito diante de muitas portas abertas. E, mais importante, vamos te entregar a chave para se libertar dessa prisão invisível, transformando a angústia da escolha em poder pessoal e paz de espírito. Você vai descobrir como um simples princípio de minimalismo mental pode aniquilar a sua ansiedade e te devolver o controle. Mas antes de eu te mostrar o caminho das pedras, eu quero que você faça uma reflexão rápida. Qual foi a última vez que você se sentiu completamente travado por ter opções demais? Seja sincero. Agora, para eu saber que estamos juntos nessa, deixe aqui nos comentários a frase: "Já fui vítima das escolhas." Assim eu sei quem está pronto para virar esse jogo. Se prepara, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você toma todas as decisões da sua vida. Sabe, eu sempre achei que a liberdade era o prato principal do banquete da vida. Aquela ideia de ter um cardápio infinito de possibilidades, de poder ser quem eu quisesse, de escolher entre 1000 futuros brilhantes, parecia o auge. Crescemos com essa propaganda, né? A de que a felicidade mora no corredor infinito de opções do supermercado da existência. Queremos mais caminhos, mais chances, mais portas abertas. Mas, e se eu te disser que essa busca incessante pelo mais é, na verdade, a fonte secreta da nossa angústia? Essa é uma ferida que todo mundo sente, mas poucos têm coragem de cutucar. A relevância de questionar isso é brutal, porque mexe com o pilar da nossa sociedade moderna. A gente vive uma epidemia silenciosa de ansiedade que não vem da falta, como vinha para os nossos avós, mas sim do excesso. Esse paradoxo da escolha é o que nos deixa paralisados em frente à Netflix, sem conseguir escolher um filme, e o que transforma a importante tomada de decisão sobre nossa carreira em um verdadeiro show de horrores psicológico. Questionar a máxima de que, quanto mais melhor não é pessimismo, é um convite para entender por que, mesmo com um banquete à nossa frente, estamos morrendo de fome por dentro. Essa ideia de que a liberdade de escolha nos aprisiona soa quase como uma heresia, eu sei. É como dizer que a água não mata a sede. Mas pense comigo, você já se sentiu absolutamente esmagado ao ter que decidir algo aparentemente simples? A escolha de um celular novo, o destino de uma viagem, até mesmo o que responder numa mensagem. Essa pressão para otimizar cada passo para fazer a escolha perfeita é um veneno.
É aqui que o paradoxo da escolha começa a mostrar suas garras. Não é só sobre ter muitas opções, mas sobre a responsabilidade esmagadora que cada uma delas carrega. O que realmente estamos tentando evitar quando adiamos uma tomada de decisão importante? Será que é o medo de errar? Ou o medo de perder todas as outras vidas que poderíamos ter vivido se escolhêssemos diferente? Essa angústia, essa ansiedade constante, transforma o que deveria ser um ato de liberdade em um fardo pesado demais. Estamos tão ocupados mantendo todas as portas abertas que morremos de frio no corredor, sem nunca entrar em nenhum cômodo para nos aquecer. E se a verdadeira felicidade não estiver em ter todas as chaves, mas em ter a coragem de escolher uma única porta e girar a maçaneta? Viktor Frankl, um homem que encarou o abismo da existência humana nos campos de concentração, nos deu uma lição absurda sobre isso. Ele percebeu que mesmo quando lhe tiraram tudo, absolutamente tudo, ainda restava uma última liberdade, a de escolher sua atitude diante do sofrimento. A liberdade dele não estava no leque de opções externas, mas na força interna de dar um sentido à sua realidade. Agora, olhe para nós, no extremo oposto. Com todas as opções do mundo, nos sentimos impotentes. Frankl encontrou sentido na responsabilidade e no compromisso com uma única causa, enquanto nós nos perdemos na irresponsabilidade de não nos comprometermos com nada, justamente por termos opções demais. Você já parou para pensar que essa busca desenfreada por escolhas pode ser uma fuga desesperada da tarefa mais difícil que existe, que é a de encontrar um sentido para a própria vida? A ansiedade que sentimos diante do paradoxo da escolha talvez seja o sintoma de um vazio existencial que tentamos preencher com coisas, e não com significado. É uma reflexão que dói, eu sei, mas é fundamental. O que acontece então quando a arquitetura da nossa felicidade é construída sobre um terreno movediço de possibilidades infinitas? A estrutura toda desaba. Cada escolha que fazemos vem com um fantasma, o fantasma das alternativas que abandonamos. E esse fantasma nos assombra, sussurrando: e se? Essa tortura do e se é o motor da insatisfação crônica. Você faz uma tomada de decisão que é 99% boa, mas sua mente se fixa naquele 1% que outra opção poderia ter oferecido. É uma armadilha perfeita, porque nos impede de desfrutar do presente, de celebrar nossas conquistas. Estamos sempre de olho no que poderíamos ter tido, em vez de valorizar o que temos. A cultura do excesso nos vendeu uma mentira perigosa, a de que a escolha perfeita existe e que é nossa obrigação encontrá-la. Mas a verdade, nua e crua, que poucos se atrevem a encarar, é que essa busca é a própria receita da infelicidade. Ela nos joga num ciclo vicioso de expectativa, frustração e arrependimento. Mas por que nosso cérebro, essa máquina supostamente tão evoluída, cai nessa armadilha de forma tão patética? O que acontece aí dentro que transforma um mar de oportunidades na nossa própria areia movediça? A resposta para aquela nossa pergunta de por que nosso cérebro cai nessa armadilha é ao mesmo tempo simples e desconcertante. Ele não foi feito para isso. Pense no nosso cérebro como um hardware incrível, uma máquina biológica de sobrevivência e conexão, mas que está tentando rodar um software moderno e pesado demais para ele. O software da escolha infinita. A sabedoria popular, aquela que nossas tias e avós nos ensinaram com a melhor das intenções, sempre disse para manter todas as portas abertas. Só que a psicologia comportamental, de forma bem direta, quase mal educada, vem e nos esfrega na cara que esse é o pior conselho que você poderia seguir para a sua saúde mental. Essa paralisia que sentimos na hora da tomada de decisão não é uma falha de caráter sua, não é preguiça. É o seu sistema operacional interno dando tela azul, sobrecarregado por dados demais. A gente fica se culpando por sentir essa ansiedade, quando na verdade somos apenas humanos tentando navegar em um mundo que nos oferece opções em uma velocidade e quantidade que nossa biologia simplesmente não consegue acompanhar. É o grande bug do século XXI, acontecendo dentro da sua cabeça agora mesmo. E o pulo do gato, a peça que faltava nesse quebra-cabeça, foi brilhantemente apontada por um psicólogo chamado Barry Schwartz. Ele basicamente deu nome ao monstro, o paradoxo da escolha. O que ele descobriu é que quanto mais opções você tem,
mais a sua expectativa sobre o resultado da sua escolha sobe para um nível estratosférico, quase divino. Se você tem que escolher entre 2 sabores de sorvete, você só espera que seja gostoso. Agora, se uma sorveteria te oferece 200 sabores, com nomes exóticos e ingredientes importados do Himalaia, você não espera mais que o sorvete seja apenas gostoso. Você espera que aquela colherada te leve para outra dimensão, que cure suas dores e valide toda a sua existência. Essa pressão insana para otimizar, para fazer a escolha perfeita, gera um medo paralisante de fazer a escolha errada. E é aí que a tomada de decisão vira um ato de puro sofrimento, abrindo as portas para uma ansiedade crônica que contamina até as menores escolhas do nosso dia. Essa liberdade toda, então, se transforma em uma prisão com grades invisíveis. A gente não procrastina uma decisão porque somos indecisos por natureza, mas porque estamos aterrorizados com o peso do arrependimento. Cada sim que você diz para uma opção é um não doloroso para todas as outras, e a nossa mente fica obcecada com essas portas que fechamos. O que a gente não percebe é que essa tortura do e se é o verdadeiro custo da abundância. A gente fica imaginando as maravilhas que as outras alternativas poderiam ter nos oferecido, e isso nos impede de encontrar satisfação na escolha que fizemos, mesmo que ela seja perfeitamente boa. Viktor Frankl diria que estamos trocando a responsabilidade de viver uma vida com sentido pela fantasia paralisante de viver todas as vidas possíveis. Ironicamente, ao tentar ter tudo, ficamos sem nada. Essa busca incessante por mais pode ser a manifestação de um certo tipo de fuga, uma tentativa de evitar o compromisso que uma vida com propósito exige, talvez um passo em direção contrária a um minimalismo existencial. E o mais cruel dessa história toda é que esse processo se torna um ciclo vicioso de autossabotagem. A abundância de opções gera uma expectativa irreal, que alimenta a ansiedade e o medo, que por sua vez levam à paralisia ou a uma tomada de decisão insatisfatória, o que nos faz sentir culpados e arrependidos, reforçando a crença de que somos incapazes de escolher. O que poucos sabem, e essa é uma informação quase de bastidor da nossa mente, é que nosso cérebro é neurologicamente programado para sentir a dor da perda, as opções que descartamos, com uma intensidade 2 vezes maior do que a alegria do ganho, a opção que escolhemos. Estamos literalmente programados para sofrer mais com o paradoxo da escolha. Mas isso tudo ainda pode parecer muito teórico, né? Uma conversa meio filosófica. E se eu te dissesse que existe um experimento científico simples, quase bobo, feito com potes de geleia num supermercado, que prova de forma irrefutável e assustadora que tudo isso é real? Um estudo que revela o exato momento em que nossa mente trava. E para que essa nossa conversa não fique só no campo das ideias, para te provar que isso não é só filosofia barata, vamos a um exemplo clássico, quase cruel de tão revelador. Imagine a cena. Um supermercado movimentado num sábado de manhã. 2 pesquisadores, Sheena Iyengar e Mark Lepper, montam uma barraquinha modesta com uma placa convidativa: degustação de geleias artesanais. Num primeiro momento, eles colocam uma mesa farta, exuberante, com 24 sabores diferentes. Geleia de kiwi com pimenta, de amora com lavanda, de tangerina com manjericão. Um verdadeiro banquete para os olhos e para a imaginação. Como era de se esperar, a barraca virou um ponto turístico. Uma multidão se formou, todo mundo curioso, provando um pouquinho de cada, elogiando a variedade. Era o retrato perfeito do nosso amor pela abundância, a comprovação de que somos atraídos pela promessa do mais. A primeira parte do nosso comportamento estava ali, exposta. Nós desejamos ter todas as opções do mundo à nossa disposição. O palco para o paradoxo da escolha estava montado. Só que aí, meu amigo, vem a parte que bagunça o nosso coreto. No dia seguinte, os mesmos pesquisadores montaram a mesma barraca, no mesmo lugar, só que com uma diferença crucial. Em vez de 24, agora havia apenas 6 sabores em exposição. Os mais clássicos: morango, uva, pêssego. A mesa parecia mais pobre, menos interessante. Menos gente parou. A barraca atraiu menos curiosos. À primeira vista, um fracasso. Mas o resultado final é um soco no estômago da nossa lógica.
A barraca com apenas 6 sabores vendeu 10 vezes mais do que a barraca com 24. Eu vou repetir, porque isso precisa ser digerido. 10 vezes mais. As pessoas simplesmente travavam diante da abundância. Elas ficavam tão sobrecarregadas com a tomada de decisão, com o medo de levar a geleia errada para casa, que a reação mais fácil era não levar nenhuma. É a paralisia pela análise em sua forma mais pura. A ansiedade de fazer a escolha perfeita era tão grande que a mente preferia o não escolher a correr o risco de se arrepender depois. E agora eu te pergunto, é fácil rir da situação, né? Pensar, meu Deus, que gente boba travando por causa de geleia. Mas a verdade, e seja honesto consigo mesmo, é que nós somos essa pessoa todos os dias. A gente só troca a geleia por coisas um pouco mais sérias. Essa paralisia não se restringe a produtos na prateleira. Ela se reflete na dificuldade agonizante de escolher uma faculdade, um parceiro para a vida, ou até no fato de você passar 40 minutos navegando pelo catálogo da Netflix para acabar não assistindo a nada. O mecanismo é exatamente o mesmo. O custo de oportunidade, que é um jeito chique de falar sobre a dor de perder os benefícios de todas as opções que você não escolheu, se torna psicologicamente esmagador. O paradoxo da escolha transforma a sua vida num eterno menu de restaurante com 1000 páginas. Você passa tanto tempo lendo que, quando vai pedir, a cozinha já fechou. E o que resta é a fome e a frustração. Essa constatação é mais profunda do que parece. Ela nos força a questionar se o que chamamos de buscar o melhor não é, na verdade, uma forma sofisticada de autossabotagem. A gente se orgulha de ser exigente, de analisar todas as variáveis antes de uma tomada de decisão. Mas e se essa exigência for só uma máscara para o nosso medo de viver? O medo de se comprometer com um caminho e bancar as consequências dele. Viktor Frankl nos ensinaria que a vida não acontece no campo das possibilidades, mas no campo das realidades concretas, das escolhas feitas e vividas. Enquanto nos afogamos nesse oceano de opções, a vida real, a única que temos, está passando. Se a abundância nos paralisa e a liberdade em excesso nos aprisiona, qual é a saída? Será que a solução é ter menos, desejar menos? Estamos condenados a viver com essa ansiedade ou existe uma forma de hackear a nossa própria mente, de encontrar um antídoto para esse veneno? E se a resposta não for se contentar com a mediocridade, mas sim aprender a arte de escolher o que é bom o suficiente? Então, se estamos presos nessa armadilha, como a gente escapa? A saída, meu amigo e minha amiga, é um ato de rebeldia consciente, uma filosofia de vida que pode soar contra-intuitiva, mas que é incrivelmente libertadora. Assumir a responsabilidade por poucas e boas decisões. Trata-se de abraçar uma espécie de minimalismo decisório. E antes que você pense em monges no topo de uma montanha ou em viver com apenas 3 camisetas brancas, calma. Não é sobre se privar do que você ama, mas sobre se livrar do peso do que não te serve. É trocar a busca incessante e cansativa pela melhor escolha de todas, pela satisfação profunda com a escolha boa o suficiente. Isso é um divisor de águas. Ao invés de ser um consumidor passivo de um cardápio infinito que o mundo te oferece, você se torna o curador ativo das suas próprias opções, o que reduz drasticamente a ansiedade e devolve a você o controle da sua própria mente. É a sua declaração de independência contra a tirania do excesso. Essa ideia de se contentar com o bom o suficiente foi demonizada pela nossa cultura de alta performance. Mas isso não é se contentar com a mediocridade. É o exato oposto. É um ato de inteligência e autoconhecimento. Significa que, em vez de analisar o mundo inteiro para depois decidir, você primeiro olha para dentro, define quais são os seus critérios, o que é inegociável para você, e então busca no mundo algo que se encaixe nisso. Encontrou? Ótimo. A tomada de decisão foi feita. Fim da história. Você se compromete com ela e segue em frente, sem ficar se torturando com os e se. Pense na energia mental que você libera. A energia que antes era gasta no ciclo vicioso do paradoxo da escolha, agora pode ser usada para viver, para aproveitar a escolha que você fez, para construir algo a partir dela. É um hack mental que te tira da arquibancada da vida, onde você só analisa o jogo e te joga para dentro de campo.
Ao praticar esse minimalismo na tomada de decisão, algo mágico acontece. Ao reduzir o ruído ensurdecedor das inúmeras opções externas, você finalmente consegue ouvir uma voz que há muito tempo estava sendo abafada, a sua própria, a sua intuição, aquilo que no fundo você já sabia que era o certo para você. É como Viktor Frankl nos ensinou. O sentido da vida não é algo que a gente inventa, é algo que a gente descobre, que a gente escuta. O excesso de escolhas é o pior inimigo dessa escuta, é uma estática que nos impede de sintonizar a nossa própria frequência. A ansiedade gerada pelo excesso é um sintoma dessa desconexão. Portanto, escolher ter menos opções não é um ato de limitação, mas um ato de expansão da sua consciência, uma forma de limpar o terreno para que o que realmente importa possa finalmente brotar e crescer forte. É criar espaço para o seu propósito. No fim das contas, talvez a gente precise redefinir radicalmente o que significa ser livre. Em vez de se afogar em um oceano caótico de possibilidades infinitas, que tal aprender a nadar com tranquilidade em um lago de águas claras, um lago que você mesmo escolheu? A verdadeira liberdade, que realmente importa para o nosso bem-estar, talvez não seja ter o poder de escolher tudo o que o mundo oferece, mas sim ter a sabedoria e, principalmente, a coragem de se comprometer de corpo e alma com aquilo que genuinamente nos faz sentir vivos, com o que nos traz sentido. Essa é a escolha que anula todas as outras. É a tomada de decisão final que nos liberta do paradoxo da escolha para sempre. É a descoberta de que a felicidade não está em ter tudo, mas em ser inteiro naquilo que se tem. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, e a grande lição que fica é esta. A verdadeira liberdade não está na prateleira infinita de opções que o mundo te oferece, mas na sua coragem de escolher o que realmente tem sentido para você e se comprometer com isso. Entender o paradoxo da escolha é o primeiro passo para se libertar de uma das maiores fontes de ansiedade da vida moderna. Não se trata de ter menos, mas de ser mais. Mais intencional, mais consciente e mais conectado com a sua própria voz. Essa reflexão não termina com este vídeo. Ela é um convite para você começar, a partir de hoje, a praticar um minimalismo decisório na sua vida, transformando cada tomada de decisão não em um fardo, mas em uma afirmação do que realmente importa. Se essa nossa conversa profunda fez sentido para você, se alguma chave virou aí dentro, a maneira mais direta de apoiar nosso trabalho é deixando o seu like agora mesmo. É um gesto simples, mas que faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e mostrá-lo para mais pessoas que podem estar se afogando no oceano de escolhas. E com certeza você lembrou de alguém enquanto assistia, não foi? Aquele amigo ou familiar que vive angustiado com as decisões da vida ou passa horas paralisado em frente a um cardápio. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode estar entregando a ela uma ferramenta poderosa para viver com mais leveza e propósito. Para solidificar o que aprendemos aqui, quero te propor um último ato de compromisso. Deixe nos comentários a frase: "Minha liberdade é uma escolha". Use isso como um mantra, uma declaração para si mesmo de que você está assumindo o controle da sua vida, com mais sentido e menos ruído. E claro, se você gostaria de saber mais sobre como usar a psicologia e a filosofia para construir uma mente verdadeiramente invencível, se quer se aprofundar em temas como este para assumir o controle da sua vida, não fique de fora. Inscreva-se agora no canal Mentalmente Invencível e ative o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber sempre que um novo mergulho na mente humana estiver no ar. Obrigado por sua companhia e até a próxima.